E a Rede Diário de Comunicação continua a série de entrevistas com os candidatos a governador suplente do Amazonas. Até o dia 27 estaremos fazendo uma sabatina com todos os candidatos aqui no programa 10 na TV. E para esclarecer ao telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado no dia 26 de junho de 2017, acompanhado por representantes das coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o nosso terceiro entrevistado é Marcelo Serafim. Ele é amazonense, farmacêutico formado pela UFAM e mestre em saúde pela Fiocruz. Começou a vida política militando no movimento estudantil aos 16 anos. Em 2006 foi eleito deputado federal, em 2012 foi eleito vereador e em 2016 foi reeleito no cargo que ocupa até hoje. E agora concorre ao governo do Amazonas pela coligação Coragem e Atitude para Mudar o Amazonas. Boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo ao 10 na TV. Boa tarde, Mona Lisa. Prazer enorme estar aqui. Bom, candidato, só para esclarecer, o senhor terá 20 minutos para responder as perguntas formuladas pela nossa produção e que serão sorteadas no decorrer da nossa entrevista. O cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira resposta. E para começar, por que o senhor quer ser governador do Amazonas? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que a Rede Diário de Comunicação nos dá de estar aqui e falar com você, para mostrar as nossas propostas, debater um pouco dos assuntos que tanto afligem o povo amazonense. Agradecer o Ciro Anunciação, responsável por essa rede e que dá esse espaço democrático para que todos os candidatos aqui estejam. Eu tenho 40 anos de idade, Mona Lisa. Eu dediquei a minha vida inteira a estudar, a me preparar para esse momento. Foi assim que eu me formei como farmacêutico na Universidade Federal do Amazonas. Posteriormente, fiz o meu curso de mestrado pela Fiocruz, que é uma das mais importantes e renomadas instituições de todo o Brasil. Passei em vários concursos públicos, sou farmacêutico da UFAM, da Censa, pedi a exoneração da Suzam para poder assumir a Censa. Atualmente trabalho dentro da UBS do Morro da Liberdade, aonde atuo como farmacêutico e vivo de perto os problemas mais graves da população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, tendo em vistas que a gente atende diariamente pessoas que vêm do interior em busca de socorro em Manaus por não terem esse tipo de socorro dentro do interior do estado. Eu quero ser governador do estado do Amazonas e por isso me lancei candidato, por discordar dessa política desastrosa que as pessoas que ao longo dos últimos anos tiveram a oportunidade de gerir o nosso estado construíram dentro do Amazonas. Não dá para a nova geração, nesse momento, se furtar a essa batalha e a essa luta. É óbvio que a gente enfrenta muitas dificuldades. Os nossos adversários têm estruturas muito maiores do que as nossas, mas nós temos a criatividade, nós temos as melhores propostas, nós temos sempre bons desempenhos na hora em que você pode avaliar e pode julgar o seu voto no próximo dia 6 de agosto. Eu, como deputado federal, como vereador da cidade de Manaus, aprendi a conhecer tanto o interior quanto a capital por inteiro. Conheço 58 cidades do interior do estado, conheço a minha cidade de Manaus inteiramente e sei que, como governador do estado do Amazonas, poderei dar importante contribuição para esse momento de transição que a política do nosso estado vive. Nós não faremos a transição democrática que nós desejamos votando nas mesmas pessoas. Não chegaremos a objetivos diferentes se nós seguirmos os mesmos caminhos do passado. O que eu quero pedir para você, nesse momento, é uma oportunidade para ser o seu governador a partir do próximo dia 27 de agosto, que é o segundo turno da eleição. Então vamos agora sortear as perguntas. E a primeira, o tema é geração de emprego e renda, aqui para mostrar. Nos últimos anos, muitas pessoas ficaram desempregadas no Brasil todo e no Amazonas não foi diferente. Que medidas o senhor pretende adotar para a retomada de empregos no estado? O Brasil vive uma crise e essa crise fere frontalmente o polo industrial de Manaus. Nós temos a consciência de que é fundamental que o Brasil comece a recuperar a economia para que os empregos do distrito possam começar a ser recuperados. No entanto, o governador eleito ele tem que ter o compromisso de sentar com a indústria, de sentar com o comércio, de reduzir a burocracia, de incentivar
e estimular o desenvolvimento econômico. O que a gente vê hoje são os órgãos responsáveis por fazerem esse desenvolvimento, por liberarem as obras, por liberarem todo o organograma que as empresas precisam para poderem se instalar, recheados de burocracia e não respeitando o empresariado. O empresário gera emprego, o governo tem que facilitar a vida desse agente gerador de emprego para que ele possa gerar emprego e a máquina financeira do Estado possa voltar a funcionar. Então, nosso primeiro passo vai ser uma conversa com o Centro das Indústrias, com o FIEAM, com o CDL, com a ACA, com todas as instituições empresariais que geram emprego dentro do Estado, reduzindo a burocracia, reduzindo o custeio da máquina, porque é inadmissível que nos dias de hoje todo mundo faça um trabalho de reduzir custos e a máquina estatal só faça aumentar as suas despesas. Juntamente com isso, nós vamos fazer investimentos pesados através da Agência de Fomento do Estado para que o nosso turismo possa ser estimulado. O turismo é uma das indústrias que mais gera emprego no Brasil e no mundo. E ao longo dos últimos tempos, nós não vimos essa máquina do turismo funcionando como deveria funcionar no nosso estado. Então, priorizar o turismo como um agente formador de fluxo turístico e que crie empregos dentro do nosso estado será um dos nossos trabalhos para que a gente tenha, com esse trabalho, a geração de empregos e que possa começar a mudar um pouco da matriz econômica do estado. A Zona Franca é importante, mas nós precisamos, após 50 anos que os nossos antecessores não tiveram a capacidade de desenvolver novas alternativas, nós precisamos desenvolver novas alternativas. Além disso, nós vamos trabalhar fortemente dentro do interior do estado no fortalecimento do setor primário. É inadmissível que nos dias de hoje a gente coma o tambaqui que é produzido em outros estados. Nós estamos comendo tambaqui de Rondônia. E na hora que a gente come o tambaqui de Rondônia, nós estamos mandando dinheiro do Amazonas para outro estado. O que nós vamos fazer é incentivar o setor primário, incentivar a cadeia do pescado, para que a gente possa ter dentro do Amazonas a geração de emprego, a geração de renda e que esse dinheiro fique dentro do nosso estado. Vamos à nossa próxima pergunta. E o tema é saúde. Candidato, a saúde pública sempre é um ponto de muita queixa por parte da população. Que medidas o senhor pretende adotar na área da saúde aqui no estado? Primeiro, a gente vai mudar a visão e a gestão da saúde dentro do estado. Os municípios, eles têm a obrigação de atenderem a atenção primária à saúde e o estado vai atender a secundária e a terciária. O que nós temos visto é uma total insolvência dos municípios. Caiu a arrecadação no estado e caiu também nos municípios do interior. Com isso, os municípios deixaram de comprar medicamentos básicos para poder atender, por exemplo, casos de hipertensão e diabetes. Na hora que esses pacientes não são tratados no interior do estado, eles vão evoluindo de forma negativa e com isso, com o passar do tempo, podem desenvolver um pé diabético, podem fazer um AVC, que custa muito mais caro para o sistema. O que é que nós vamos fazer? Em parceria com os municípios, nós vamos ajudar, nesse momento de crise, a suprir os municípios do interior dos medicamentos da atenção básica, para que esse paciente seja tratado e não evolua para uma doença ainda mais crônica. Além disso, nós vamos construir ainda dentro do interior do estado polos de saúde, que são nada mais, nada menos do que aproveitar a estrutura de hospitais que nós temos e fazer funcionar como um grande polo, que será gerido pelo Estado e que terá a responsabilidade de cuidar não apenas daquele município, como dos municípios vizinhos. Ele vai ter o atendimento básico da saúde, vai ter a média complexidade e terá que ter, pelo menos, UTI semi-intensiva funcionando, para que um paciente mais grave seja estabilizado no interior e mandado para Manaus. Dentro de Manaus, nós vamos fazer funcionar a contento as máquinas da saúde que nós temos. Os 4 grandes hospitais, Platão, João Lúcio, 28 de agosto e o Hospital da Zona Norte. Com isso, fazendo funcionar com grandes polos de exames de imagem, de exames laboratoriais, nós vamos a médio prazo zerar as filas vergonhosas que hoje nós temos no Amazonas para fazer exames simples. Você hoje não consegue fazer raio-x e ultrassonografia, porque a máquina do Estado não está funcionando. E nós iremos fazer funcionar essa máquina do Estado.
em parceria com o Hospital Universitário Getúlio Vargas, o Hospital Adriano Jorge vai trabalhar na parte de cirurgias eletivas. Hoje, se você tem um problema para tirar a vesícula, tem uma pedra na vesícula, que é uma cirurgia extremamente simples, você passa meses e meses para conseguir essa cirurgia e não consegue. Acaba fazendo uma pancreatite e tendo que ser operado de emergência e ocupar um leito dentro das nossas UTIs. Além disso, nós vamos pegar uma das nossas grandes maternidades e fazer um grande programa de planejamento familiar. Eu trabalho na ponta da saúde na UBS do Morro da Liberdade e convivo diariamente com mães que já são mães de 8 filhos e que não conseguem fazer um tratamento de planejamento familiar, uma laqueadura de trompas. E isso precisa acabar e no nosso governo isso vai acabar. Vamos à próxima pergunta. E o tema é infraestrutura. Aqui. No seu plano de governo, que obras serão prioritárias em termos de infraestrutura? Olha só, a infraestrutura tanto do interior do estado, mas a infraestrutura urbana de Manaus é algo que nos preocupa bastante. Se você pegar a cidade de Manaus, nos últimos 5 anos, a prefeitura fez uma única obra viária, que foi aquela obra ali da saída do aeroporto que já era projetada para a Copa. Além disso, a prefeitura não fez absolutamente nada. Com o tempo, entraram milhares e milhares de carros dentro da cidade de Manaus e o trânsito ficou um trânsito inteiramente caótico. Nós tivemos a preocupação de levantar uma série de eixos, problemas que a gente chama, para que a gente pudesse identificar qual é a obra necessária e o que pode ser feito. Primeiramente, nós vamos, identificando todas essas obras, fazer o levantamento dos projetos executivos para que saibamos quanto que custa cada uma delas. Fazendo isso, nós vamos buscar, através de financiamento externo, o dinheiro para a sua execução. Parte será feita com recurso externo e parte será feita com recurso do próprio governo. Esse planejamento, ele precisa ser feito e precisa ser feito um planejamento de médio e longo prazo. Se nós precisarmos de 15 grandes obras viárias em Manaus, ninguém vai ser irresponsável de dizer que essas 15 grandes obras serão executadas nos próximos 14 meses, porque isso é vender ilusão. E eu não estou aqui para vender ilusão, nós estamos aqui para falar a verdade. Primeiramente, nós vamos levantar as obras, ver os projetos executivos dessas obras, correr atrás dos financiamentos externos e aí começar a execução desse trabalho. Além disso, dentro da área de infraestrutura, a prefeitura precisa nos ajudar, é necessário que ela faça esse trabalho em conjunto, a elaborarmos projetos simples, direita livre, esquerda livre, recuo de parada de ônibus. O que a gente vê é uma cidade totalmente não planejada e Manaus tem esse problema já de algum tempo, mas agora isso está mais crônico. As pessoas que estão gerindo o município não têm a menor preocupação em planejar a cidade para o futuro e quem paga é você que está nos assistindo, que no horário de 6 às 7 da noite, de 6 às 7 da manhã, não consegue se locomover porque o trânsito de Manaus está parado. Embora eu seja oposição ao prefeito Arthur Vigílio, eu tomarei a iniciativa de chamá-lo para uma conversa para que a gente possa definir as prioridades e juntos, na medida do possível, fazermos as obras que Manaus precisa. Isso tem que ser independente de bandeira partidária. Eu serei governador de todos os amazonenses, da capital, do interior e das mais diversas matrizes ideológicas. Não é porque eu sou oposição ao prefeito de uma cidade do interior que eu não vou caminhar com esse prefeito na resolução dos grandes problemas que nós temos. Vamos à nossa próxima pergunta. E o tema é educação. Vou mostrar aqui. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no Amazonas? A educação é uma das nossas preocupações, juntamente com mobilidade urbana, juntamente com saúde, juntamente com segurança pública. Educação é algo que a gente vai tratar de forma diferente. Algumas ações serão tomadas na educação. O nosso governo, ele vai ter obrigação, por exemplo, de cuidar da merenda escolar das crianças do interior do estado. Como é que hoje isso é feito? Se compra a merenda aqui e se envia, através do transporte de barco, essa merenda para o interior do estado. Isso custa algo em torno de 40 milhões de reais por ano. E isso daí é um trabalho que não é lógico. O que é o lógico? Que é o que nós vamos fazer. Ao invés de eu comprar merenda escolar aqui em Manaus, eu vou mandar o dinheiro
para que a própria escola, através de um CNPJ fiscalizada pela Associação de Pais e Mestres, possa comprar a merenda escolar dentro da própria comunidade. Às vezes você tem uma escola estadual, por exemplo, lá na comunidade de Santana, em São Sebastião do Atumã, e essa comunidade ela pode vender a merenda escolar para dentro da própria escola. Isso vai ser feito no nosso governo e, com isso, economizaremos algo em torno de 40 milhões de reais. O dinheiro que vai ser economizado nessa ação, nós vamos utilizar para dar 4.000 bolsas para os nossos alunos da UEA, que saem do interior do estado e que vêm para a cidade de Manaus para poder estudar. Esses alunos, muitas vezes, vêm aventurar na cidade de Manaus a busca de um emprego, a busca de um trabalho, e eles não conseguem. Com isso, ficam desempregados aqui, não conseguem se sustentar e acabam voltando para o interior do estado sem a devida formação. O que nós queremos é que esse jovem que venha para cá tenha a estrutura do estado, para que essa estrutura do estado possa ser usada por ele, para que ele possa se formar. Dentro do interior do estado, nós vamos fazer, junto com a UEA, que aconteçam cursos que respeitem as vocações regionais. Não adianta eu fazer um curso dentro do interior que não respeite a vocação regional. Se eu tenho Manacapuru com um potencial pesqueiro enorme, eu tenho que ter o curso, por exemplo, de engenharia de pesca. Se eu tenho a região de Manicoré, lá no 180, em Santo Antônio do Matupi, com grande potencial para manejo florestal, eu tenho que ter lá naquela região cursos que respeitem a vocação, por exemplo, como engenharia florestal. A gente precisa dar à UEA esse caráter diferente. E, além disso, nós vamos ampliar o número de escolas militarizadas dentro da cidade de Manaus. Essas escolas têm alta qualidade, em parceria com a SEDUC. Nós vamos fazer com que essas escolas estejam presentes nas áreas que têm os maiores índices de criminalidade. No nosso governo, o bandido vai ser tratado como bandido e nós daremos todas as condições para que você se torne um cidadão de bem. Vamos à nossa próxima pergunta. E o tema é segurança. Vamos lá. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar as condições de segurança pública, tanto em Manaus quanto no interior do estado? A segurança é, sem dúvida nenhuma, o maior caos urbano que nós vivemos hoje no estado do Amazonas. Nós vemos que os bandidos é que comandam. Se você sair hoje na rua, é muito mais fácil você encontrar um assaltante do que um policial para lhe proteger. E isso precisa acabar. E nós faremos isso em várias frentes. A primeira delas é combater o tráfico de drogas desde a fronteira, em parceria com as Forças Armadas e com a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Com isso, impedindo que o traficante traga droga para Manaus, nós vamos dar um importante baque nele, nas finanças deles, para que eles não tenham dinheiro para comprar, por exemplo, armamento mais pesado do que o PM tem para enfrentar bandido. Isso daí vai acabar com esse tipo de modelo, com essa logística que vai ser montada para ajudar tanto as Forças Armadas quanto a Polícia Federal no combate ao crime organizado. Em Manaus, nós vamos implementar um projeto chamado Polícia na Rua, que vai ter a polícia nas mais diversas localizações. Nós precisamos que a polícia tenha o carro abastecido. Não dá para o carro da polícia estar quebrado o tempo todo. Não dá para a gente hoje praticamente não ver moto da polícia, que é um instrumento de trabalho na segurança pública extremamente barato, sem estar andando na rua, porque nós não temos a quantidade de motos que são necessárias para fazermos a segurança pública. Então nós vamos colocar a polícia na rua através desse projeto de armamento, de policiamento ostensivo. A polícia vai estar protegendo o cidadão. Quando você sair de casa, você vai encontrar o policial, que vai inibir a presença do bandido, porque nós não aguentamos mais vivermos o clima de insegurança que nós estamos vivendo. Juntamente com isso, nós vamos pegar os 300 melhores homens do BOP, da ROCAM e do COI para formarmos o BOP dentro do estado do Amazonas. O BOP vai vir como uma realidade para inibir e coibir o crime. Isso requer um grande investimento que nós faremos através do cancelamento do contrato com a Humanizare e da relicitação para uma outra empresa. Hoje, se paga mais do que o dobro em determinados estados para manter um preso lá dentro. A Humanizare recebe o dobro do que se recebe em outros estados
para poder fazer essa proteção dentro dos presídios. E não faz de maneira correta, tanto não faz que nós vivemos o maior massacre da história aqui dos nossos presídios no dia 1º de janeiro. A Humanizares sairá, nós faremos uma nova licitação e essa nova empresa vai cuidar dos nossos presídios em parceria sempre com a Polícia Militar, que vai estar fazendo as vistorias que precisam ser feitas de forma periódica. Com essa economia, nós teremos o dinheiro suficiente para implantarmos o BOP, armarmos o policial e coibirmos a bandidagem. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos dão, a Rede Diário de Comunicações, dizer a você o meu muito obrigado por ter acompanhado essa entrevista. Ao longo das nossas propagandas políticas, ao longo das entrevistas que nós estamos dando, nos mais variados canais, você está podendo observar e conhecer um pouco melhor das propostas do Marcelo Serafim e do Sirlan Cohen, que é um vice valoroso, do qual eu me orgulho muito, que aparece conosco, caminha conosco, está presente em todos os momentos. Dizer a você que as coisas não vão ser mudadas se nós continuarmos vivendo e votando na mesma realidade do passado. É preciso que a nova geração da política do nosso Estado tenha a sua oportunidade. E eu quero lhe pedir, nesse momento, uma oportunidade para fazer um governo diferente do que eles sempre fizeram. Do jeito que eles vieram fazendo ao longo do tempo, você sabe que não deu certo. Chegou a hora de nós virarmos essa página e seguirmos um novo caminho. Eu sou Marcelo Serafim e peço o seu voto no 40. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o candidato ao governo do estado do Amazonas, Marcelo Serafim. Obrigada pela participação no 10 na TV. Eu que agradeço, Monalisa. Grande abraço. E o seu 10 na TV fica por aqui, mas lembre que nós continuamos nas nossas redes sociais, no facebook.com/Record News Manaus, _Rede Diário. Lá você pode conferir nossas entrevistas, nossas matérias, todo o programa na íntegra, dar suas mensagens, sugestões, ou então ligar na nossa produção no telefone 3643-5054. Muito obrigada pela companhia, até mais. Tchau, tchau.